Esta semana Pedro Mexia confessa-se 49%, como a RTP. Ricardo Araújo Pereira declara-se mal entendido, como Gaspar. E João Miguel Tavares sente-se... Está calado, pá. Está reunido o Governo Sombra da Capital Europeia da Cultura, Braga 2012. É? Viva, sejam bem-vindos, tanto aqueles que nos escutam, seja onde for, como todos os que se encontram aqui connosco em Braga, na Capital Europeia da Juventude. Garanto que não foi uma provocação. Comecei por dizer Capital Europeia da Cultura, isso é ali ao lado, em Guimarães. Sejam todos bem-vindos a Braga com este Governo Sombra, no auditório da Escola Secundária Sá de Miranda. Muito obrigado por terem vindo participar nesta reunião extraordinária. No encerramento desta Braga 2012, ainda se acha com idade para esta celebração na Capital Europeia da Juventude, Pedro Mexia? Porquê eu especialmente? É a primeira pergunta, terá de ser alguém... Começas a pôr em causa as perguntas, não saímos daqui. E ouvimos dizer que acabaste de fazer anos. É que esta semana foi público que fez 40 anos. Quarentão, Pedro Mexia. Tendo em conta que nasci em 72, é absolutamente público que faço 40 anos. É fazer as contas, como dizia o António Guterres. A juventude, é tanto a dizer sobre a juventude no discurso político é péssima, porque é um bocadinho como o mar, é uma espécie de tema suplente para dias nacionais e 10 de junho. E há uma formulação que eu gosto muito e que não sei muito bem o que é que quer dizer, mas acho fascinante, que é a formulação que já devem ter ouvido que o PCP usa muitas vezes, que diz os homens, as mulheres e os jovens. Eles dizem muito isso, que é a ideia de que os jovens são um terceiro sexo. O que não está mal, mas é uma formulação que eu gosto muito. E o João Miguel Tavares, que palavras bonitas tem para Braga, Capital Europeia da Juventude? Não precisa. Braga já é bonito o suficiente para dispensar as minhas palavras, não é? Mas, atenção. Isto é uma provocação que eu quero... Depois das coisas que disseste em Guimarães, vais ter Não. Eu quero aqui sublinhar... É irem ver ao histórico do programa, ao arquivo. Eu sou gozado sempre. O João Miguel Tavares é sempre aquele que consegue arrancar mais aplausos das plateias nos sítios onde vamos. Mas isso é porque eu genuinamente sou de nós os quatro aquele que estou mais feliz por estar aqui. E eu explico porquê. É porque isto é mais ou menos público. Eu tenho 4 filhos e vivo constantemente em Lisboa a tomar conta deles. É mais ou menos público. Tu fazes algum segredo, mas é de facto... É mais ou menos público. E então cada vez que eu saio de casa e posso dormir fora e tudo, é uma alegria semelhante à daquele adolescente que pela primeira vez aos 16 anos pernoita sem os papás. É uma alegria genuína mesmo. Estou mesmo muito contente por estar aqui. Mas sério. Não é Braga, é um sítio. Ricardo, e Braga, este sítio está a tratá-lo bem? Eu cheguei há pouco tempo, não é? Mas Braga, eu espero que... Também se sente rejuvenescido na Capital Europeia da Juventude? Não, eu sinto-me sempre envelhecido ao pé de juventude, não é? Aliás, começa a ser deprimente para mim, às vezes, sentir, inadvertidamente sempre, sentimentos de luxúria, por exemplo, por gente nascida na década de 90. Já me tem acontecido. Agora, Braga, eu de Braga espero sempre ser bem recebido, porque li o Libertino, do Luís Pacheco, e Braga tem sempre uma promessa de gratificação. Embora uma pessoa, sim, embora ele acabe autogratificando-se. Portanto, Braga oferece muito, promete muito, mas depois, se calhar, concretiza de menos. Vamos esperar como disse esta noite. Acham que Sá de Miranda, o patrono desta escola onde estamos e o patrono do blog de Pacheco Pereira também, vai espantar-se ou avergonhar-se por nos ver aqui? 2. Eu ponho a cruzinha no 2. Alguém quer ter outro vaticínio? Como é? Sá de Miranda é para o Pedro Mexia. É dele aquele verso: me espanto às vezes, outras me avergonho. Pedro Mexia não quer... É mais uma vergonha, por acaso, isso é verdade. Temos que admitir. Não. Sá de Miranda. Não quero elaborar sobre isso. Bom, vamos então à nossa ordem de trabalhos. E já que estamos no país real, começamos pela realidade autárquica. O João Miguel Tavares quer ser ministro das supramunicipalidades. É o habitual
momento relvas do Governo de Sombra, João Miguel Tavares? Não tinha que ser, não é? Quer dizer, vir aqui e não falar de Miguel Relvas seria ao mesmo, sei lá, com Michel Teló vir cantar a Braga e não tocar o Ai Se Eu Te Pego. É uma coisa que ficaria sempre mal. Mas é verdade, é verdade. Há uma lei que parece que vai ser debatida na próxima semana e ainda não se conhecem totalmente os seus contornos. A ideia de criar novos órgãos e novos cargos supramunicipais. Supramunicipais. Ainda não se percebe bem o que é que estes supramunicipais se articulam com os municipais e com os inframunicipais. A única coisa que se sabe é que parece que há cargos remunerados nessa nova supramunicipalidade. Ora, como nós sabemos, Portugal anda deslocadamente a cortar em tudo o que é sítio. E, portanto, é com algum espanto que nos apercebemos que, de repente, há mais uma data de cargos à solta que, de repente, vão ser criados. Qual é que é o problema aqui? O problema é que, dizem as más línguas, incluindo o CDS-PP, que, como nós sabemos, tem sido uma das principais más línguas do próprio governo, que isto pode ser uma oportunidade para empurrar os autarcas que ficam no desemprego, agora nas próximas eleições, porque atingem o limite dos mandatos, e seria uma forma de lhes arranjar o tachinho da ordem. E, portanto, eu queria só alertar que se calhar vale a pena estar atento, porque uma pessoa começa a ler textos sobre supramunicipalidades e não é propriamente a coisa que mais nos apeteça. O Gabinete do Ministro, de acordo com o Jornal Público, garante que esta mesma proposta de lei prevê a extinção de 600 cargos políticos de nomeação. Não chega para cobrir os custos? Não, porque esses 600, a notícia também acrescentava que estamos a falar de secretários, não é? Ou seja, todos nós compreendemos que o lago diminuiu, não é? Havia aí o lago que dava para uma data de peixes andarem a passear e o lago encolheu. Mas o peixe graúdo continua a ter o seu lugar e é isso que eu temo que esta lei venha mais uma vez a sublinhar. Num momento em que há tanto desemprego, Ricardo Araújo Pereira, acha que faz sentido estar a contestar esta iniciativa do Ministro Miguel Relvas, que se propõe criar emprego? Sim, claro que não. Eu acho e espero que isso fique registado que nunca faz sentido criticar iniciativas de Miguel Relvas. Que eu não estou a pensar em emigrar e, na medida em que gostava de ter um futuro neste país, gostava de sublinhar então que não critico Miguel Relvas em nenhum aspecto da vida dele, incluindo preferências gastronómicas. Acho que são todas ótimas. Agora, lá está, é mais ou menos aquilo que o João Miguel disse, de facto o lago ficou mais pequeno e só dá para os peixes maiores. Os pequeninos não. É por isso, eu acho que talvez tenha sido por isso que durante a campanha eleitoral Miguel Relvas e as pessoas que se candidataram com ele disseram que queriam um Estado mais pequeno, no sentido em que é como quando nos servem uma refeição muito grande. Isto só para mim é demais. E é isso, para Miguel Relvas e os seus amigos, um Estado grande é demais, basta uma coisa mais pequenina. Para quê? Para os pensionistas e tal, é capaz de, talvez desse jeito. Agora, para a supramunicipalidade, basta uma coisa mais ágil e reduzida. A forma como a notícia surgiu no público, salientava já o incómodo por parte do CDS, e o João Miguel Tavares já falou disso, em relação a este diploma. Teremos aqui terreno para mais uma fissura na coligação, Pedro Mexia? A fissura da coligação é, para citar uma famosa imagem poética, é uma faca sem lâmina que tiraram o cabo, não é? Já não existe, eu conheço vários casais mais felizes do que esta coligação e eu dizer isto é dizer muito. E, portanto, essa fissura já existe há muito tempo. Mas, por outro lado, não há aqui nenhuma novidade. Não sei se repararam, vai haver eleições para o ano, vai haver... Autárquicas, precisamente. Há limitações de mandatos, há uma série de pessoas que não se podem recandidatar e mesmo antes destas medidas anunciadas, o salto em grande para as empresas municipais, para as empresas estatais, já é notório, é possível ver, nomeadamente autarcas da área do governo, vereadores e vice-presidentes de câmaras que a tempo, sem sequer terminar o seu mandato, saltaram. E, portanto, há uma constante, acho eu, neste programa, no que eu disse sobre o Governo, que é, eu não acredito que o Governo seja... O Governo tinha que ser um Governo corajoso. E um Governo corajoso é um Governo que tem coragem com o poder autárquico. Não porque eu tenha alguma coisa contra o poder autárquico, mas porque é um campo onde há muitos gastos desnecessários. O Governo nunca mostrou a menor... quer dizer, o Miguel Relvas teve alguma coragem física a ir lá para ser assobiado. Mas isso não nos serve de muito que ele seja assobiado. E, portanto, duvido que na matéria autárquica o Governo faça alguma medida aproveitável, porque
extinguiram, vão-se fundir freguesias. Qual é o interesse de mexer nas freguesias? É como, vou falar disso daqui a bocado, privatizar a RTP em 49%. Vamos anunciar uma medida muito, muito dura, muito corajosa, muito de ruptura. Depois faz uma medidazinha, fundir freguesias. Esta proposta de lei é debatida no Parlamento na próxima quarta-feira, veremos o que sai desse debate. Por agora, damos a pasta da supramunicipalidade ao João Miguel Tavares, que a requisitou, e é a vez de investirmos o Ricardo Araújo Pereira no cargo de Ministro da Formação Profissional. É para desenvolver esta ideia das supramunicipalidades de que estávamos a falar até aqui, Ricardo Araújo Pereira? Não, já é outro âmbito, mas Miguel Relvas continua presente, não surpreendentemente. É por causa das notícias... Nós temos de fazer, como às vezes acontece nos discursos políticos, fazer uma nuvem de palavras do Governo Sombra para ver quantas vezes relvas aparece do Governo Sombra. Já agora, só para avisar, mais lá para a frente falaremos de assuntos que não têm a ver com Miguel Relvas, pelo menos diretamente. Mas este tem a ver com a Tecnoforma, que é aquela empresa administrada por Pedro Passos Coelho e à qual Miguel Relvas terá dado uma mãozinha. Já agora, só para situar, antes de falarmos das notícias desta semana, portanto, a Tecnoforma era aquela empresa que queria dar formação a técnicos municipais para trabalharem em, atenção, estes números são importantes, em 7 pistas de aviação e 2 heliportos, parte deles fechados. Estas pistas tinham 10 funcionários e hoje têm 7. E, portanto, para esses 7 postos de trabalho, a Tecnoforma recebeu fundos comunitários para formar, para estes 7 postos de trabalho, centenas de técnicos municipais para pistas, algumas fechadas. Porquê? Porque é um cargo de desgaste rápido e de muita rotatividade. São 7, mas nunca são os mesmos 7. Porque uma coisa é trabalhar num aeroporto que tem aviões a aterrar, uma pessoa está com atenção a este avião especificamente. Agora, numa pista fechada, devemos estar com atenção a tudo, porque nunca se sabe do que é que pode aparecer. E como é que descreve este modelo? Sim. Como é que descreve este modelo de desenvolvimento revelado por Este modelo é muito interessante, porque esta semana... A investigação do público. Sim, uma investigação do Jornal Público que revela que foi criada uma ONG, que é uma organização não governamental, não é? Uma entidade sem fins lucrativos e de solidariedade, normalmente, a solidariedade existia, porque era solidária com a Tecnoforma, e os fins não lucrativos, era o fim não lucrativo de proporcionar fins lucrativos à Tecnoforma. Portanto, era uma ONG criada por Pedro Passos Coelho e os seus amigos para ajudar a Tecnoforma. E, portanto, há aqui tudo, quer dizer, tudo o que conforta o nosso coração. Há solidariedade, há amizade, enfim, há uma série de coisas. Há lucro também, faz falta. E, portanto, há tanta coisa bonita e ainda criticam. O caso parece não ter tido grande repercussão, nem ter causado, assim, especial embaraço, pelo menos pela falta de seguimento que teve até agora. Parece-lhe natural que assim seja, Pedro Mexia? Natural é, mas pode ter 2 explicações. Uma é que provavelmente os portugueses acham que essa não é a coisa mais grave que Passos Coelho e Miguel Relvas terão feito, ou lhes terão feito. Sim, porque há muito no cardápio, não é? Pois é, portanto, essa pode... Por outro lado, há uma coisa que eu me lembro, o jornal Independente, quando foi o massacre de Santa Cruz, em Timor, não tem nada a ver, mas já faço o link. Relvas também lá tem. Não, Relvas não esteve lá, acho eu. Mas todas as semanas dizia, durante uns anos, todas as semanas dizia, passaram não sei quantas semanas desde que foi o massacre de Santa Cruz. Até que os indonésios se renderam. Até que os indonésios, claro, ao ler o Independente todas as sextas. E nós podíamos também dizer o mesmo, por exemplo, os jornais vão ter uma rubrica, por exemplo, com Isaltino Moraes. E porque é que eu escolho especialmente Isaltino Moraes? É que se a Isaltino Moraes não aconteceu nada, não acontece nada a ninguém. Não é por ele ter ser acusado dos crimes mais graves, mas é pela quantidade de... Ele e o advogado do Carlos Silvino e Vale Azevedo, eles os 3...
em manobras dilatórias, recursos, moções de suspeição dos juízes, etc. Tudo aquilo que impede que se faça a justiça são recordistas. Esses três, o Carlos José Maria Martins, não é que se chama, o Vale Azevedo e o seu advogado, e os advogados de Isaltino Moraes, só esses três contribuíram, e eu não sou afim, não sou um espírito vingativo, mas nem sou nem justicialista, mas era muito, também já disse isto várias vezes neste programa, era muito importante para a saúde do país que fosse gente presa, gente culpada, de preferência, porque do ponto de vista da saúde psicológica do país... Mas atenção, não sejamos picuinhas, é pá, não. acabou-se. Eu, apesar de tudo, faço questão que sejam culpadas. A possibilidade das pessoas perceberem que há consequências era bastante boa para o estado de confiança que não existe, que faz com que este caso e outro que vamos falar daqui a bocado, da casa do Presidente da República, as pessoas... O Pedro Mexia está apostado em mostrar todos os assuntos que temos no cardápio. Não, porque antecipando. É bom, é o chamado teaser. Porque mostra... porque mostra que as pessoas leem isso e dizem: olha, passou mais uma semana que isto aconteceu. Foi assim. E o que é que este caso em torno desta já famosa Tecnoforma revela sobre o modo como se movem influências em Portugal, João Miguel Tavares? A questão é mesmo essa. Vamos ver uma coisa. Na Tecnoforma, quando se lê aquilo, não há ali nada que seja muito fácil de apontar o dedo e dizer que isto é ilegal. Conforme o dedo. Não. A coisa mais ilegal que ali está até ao momento que se veja, até ao momento, atenção, pode ser que apareçam outras coisas, é que Pedro Passos Coelho devia ter declarado que tinha sido administrador daquela ONG porque era deputado e não o fez. Agora, o Ricardo fez uma descrição do heliporto, mas as notícias que vieram a lume esta semana são igualmente divertidas na descrição que eles fazem do caso que foi levantado por Helena Roseta naquele famoso debate da SIC Notícias, em que ela basicamente contava a história que o Miguel Relvas teria vindo ter com ela e dizer: olha, temos aqui uns cursos de formação para a Ordem de Arquitetos e estamos disponíveis, temos aqui este dinheiro de fundos europeus e ele está disponível desde que a Ordem dos Arquitetos contrate esta empresa, que era a Tecnoforma. Ora, e que cursos é que eram esses? Porque na altura não se tinha percebido que cursos é que eram. E estas notícias vêm mostrar que cursos eram esses. Ora, esses cursos era a Tecnoforma que iria dar formação a arquitetos arquitetos camarários para posteriormente desenvolverem planos de emergências nas respectivas câmaras. Porque é que nem sequer era dinheiro para eles desenvolverem os planos. Não, era dinheiro para formar os arquitetos que iriam desenhar os famosos planos de emergências. E estamos a falar de uma pipa monumental de massa. Mas mais uma vez, por isso é que eu dizia que isto realmente está tudo ligado, se nós lembrarmos do que aconteceu, por exemplo, com o UGT e os fundos comunitários nos anos 90, percebemos que é um ciclo recorrente, estamos a discutir sempre as mesmas coisas, e quando se discute sempre as mesmas coisas, há um efeito de tédio, não é? De cansaço, as pessoas já não ligam. E tu estavas a descrever isso, e eu estava-me a lembrar dos cursos de formação... Do Fundo Social Europeu. As formações de formadores. Não, é isso, estes dos aeródromos eram cursos de formação para formadores que mais tarde iriam formar técnicos de formação. Exato. Era uma coisa deste tipo. Mas e depois, deixa-me só acrescentar, quem é que está metido nisto? Não foi citado aqui, mas até o próprio Marcos Mendes, que hoje em dia nós ouvimos com grande alegria também na TVI, que eu gosto muito de ouvir, e que nós temos como pessoa impoluta e irresponsável e moralizadora, e também estava ali. Ou seja, Marcos Mendes foi apoiado pela Tecnoforma quando foi candidato à liderança do PSD. E também estava na administração. Embora ele diga que não se lembra, não faz ideia. E eu acredito genuinamente não saber, é porque eles nem se lembram dos cargos que tinham. Ou seja, aquilo era tanta coisa. Eu pertencia ao... Já não sei, eu já... Tinha 70 cargos. Tinha 70 cargos de administração. É normal, se eu tivesse também não me lembrava. Agora, de facto, é toda a gente a chuchar. Diz? Toda a gente a chuchar. É um momento de subtileza. Acho que é melhor ficarmos por aqui. Atribuímos ao Ricardo Araújo Pereira o Ministério... Não posso dizer chuchar no quê, então? Não, até não. Atribuímos ao Ricardo Araújo Pereira o Ministério da Formação Profissional e vamos ter também, desta vez no Governo Sombra, um ministro, o Pedro Mexia, ministro da digitalização precoce. Se é precoce, normalmente é porque não correu bem, Pedro Mexia.
Sim, houve um excesso de... Mas ao menos foi bom enquanto durou? Houve um excesso de excitação, mas o desenlace foi demasiado rápido. E, como perceberam, estou a falar do futuro dos jornais. Porque nós já falámos aqui várias vezes deste assunto. Todos nós escrevemos na imprensa e há uma série de pessoas, incluindo dos jornalistas, que falam do futuro da imprensa de uma forma, para já como se já o conhecessem, uma espécie de zandingas da imprensa. E que dizem, por exemplo, o papel acabou, não há hipótese nenhuma, não é possível ver jornais em papéis e o digital é o futuro. E esta semana acabou o jornal, pelo menos o jornal relevante, digital, que foi chamado The Daily, e que não é um jornal qualquer, não é um jornal do Império Murdoch, um senhor que tem muitos jornais, nomeadamente em Inglaterra e nos Estados Unidos, e que, enfim, que esteve envolvido numa série de atuações menos lícitas dos seus jornais, e de repente o futuro morreu. O jornal acabou, o jornal não tinha viabilidade, e eu acho que há um certo entusiasmo. Outro dia lendo um texto sobre os gurus da internet e os gurus do digital, a pessoa que escreveu o artigo chamava-lhes, porque eles eram quase todos muito jovenzinhos, e ele dizia que eles eram os polpotes do ecrã tátil. Eu gostei muito dessa expressão, porque há uma excitação com o digital que não é nada, na verdade, os jornais, mesmo os jornais que têm uma grande força online, eu leio jornais online todos os dias, jornais online e jornais de papel, são jornais prestigiados nas suas edições em papel. O caso do Guardian na Inglaterra, que é o jornal com o site mais pujante, mas que faz o seu papel enquanto jornal de papel. Mas agora vai haver a Newsweek que vai deixar de ser de papel para passar a ser apenas digital. Sim, mas o que eu quero dizer é que os jornais que ganharam prestígio... Ganharam no papel. É um bocado o papel, qual papel, eu sei. Estamos aqui a retomar o sketch. E, portanto, eu acho que há uma certa... Por exemplo, as pessoas talvez se lembrem que não há muitos anos as pessoas diziam a televisão acabou. A televisão acabou. E depois apareceu a HBO. E a HBO produz hoje em dia ficção de mais qualidade que Hollywood, por exemplo. E, portanto, essa ideia de que o entusiasmo tecnológico, agora vai haver aí uma coisa que vai mudar tudo completamente. Há pessoas, por exemplo, que acham que o Facebook e o Twitter vai mudar a natureza humana de cima a baixo. É a coisa mais importante na história da humanidade. E, como disse Álvaro Cunhal a Mário Soares, olha que não, é um bocadinho essa... Acredita que o futuro será digital ou este caso põe essa premissa em causa, João Miguel Tavares? Eu percebo o tecnocepticismo do Pedro Mexia. O problema é que nem um lado nem o outro, ou seja, isto ainda é mais grave do que a intervenção do Pedro, acho que porque a intervenção do Pedro dirige para um lado quase esperançoso, no sentido em que o papel ainda é o papel. Mas, na verdade, é mais grave do que isto, porque o papel está a morrer, de facto, e em Portugal, então, não tenho a menor dúvida disso, e o problema... O digital ainda não está a vingar. E o digital não está a vingar porque não se encontrou um modelo de negócio que faça, que atribua ao digital os níveis de rentabilidade que existiam no papel. Mas a questão é que quem diz que o papel está a morrer, às vezes com uma indisfarçável brilhozinho nos olhos, que a mim me incomoda, devo dizer, um bocadinho, supõe que o digital é um futuro desimpedido e glorioso. Não. E isso está longe de estar provado. Não, e em Portugal é especialmente dramático, de facto, porque nós somos um país pequeno e sem dimensão, o que faz com que o digital a impor-se seja muito complicado, tendo em conta que aí o tráfego é absolutamente essencial. Deixa-me só dizer uma coisa, nós já neste programa dissemos duas vezes, o Carlos disse duas vezes, segundo uma investigação do Público... Sim, é verdade. Sim, foram os dois primeiros histórias, foram a partir de investigações do Público. E isso, enquanto nós pudermos comentar um caso político e dizer, segundo uma investigação do jornal, ainda temos uma democracia decente, mais ou menos. Quando deixarmos de dizer isso, seja o Público, seja outro jornal qualquer, não teremos uma democracia decente. O suporte conta, Ricardo Araújo Pereira?
Eu e o Marshall McLuhan achamos que sim, Carlos. O meio é a mensagem. Exato. Embora seja, quer dizer, há aqui nisto tudo há um aspecto um pouco até esquizofrénico. Portanto, há aqui alguma esquizofrenia mediática, que é o facto de nós estarmos a discutir na rádio a morte do jornal digital depois do fim do jornal em papel. E há uma coisa que nos tranquiliza, que é, de facto, o jornal em papel está a morrer, mas enfim, nós estamos na rádio, que tem um futuro pujante e, portanto... Isso é estranho para quem nos estiver a ver em podcast. não é? Exato, é um bocado difícil para quem... Eu peço desculpa a quem nos está a ouvir em podcast, mas ouçam-nos no site, por exemplo, para que... E assim fica resolvido. É isso. Pedro Mexia é então Ministro da Digitalização Precoce, nesta reunião do Governo Sombra que estamos a fazer em direto e ao vivo de Braga, na Escola Secundária Sá de Miranda, no encerramento de Braga, capital europeia da juventude. Daqui a pouco vamos falar justamente da capital europeia da juventude. Por agora, o João Miguel Tavares sente que o estão a mandar calar. Percebi bem, João Miguel Tavares? Sim, então. Mas não foi bem como aquela descrição que tu fizeste no início. Mas, João Miguel, tu falas como se isso fosse mau, é? Não, pá. Tanta gente que deixava feliz aqui e a minha casa. Mas tu introduziste este tema há bocado como... Está calado, pá! E não é bem isso, é mais... não era esse o tom? Não, é mais com enfado, está calado, pá. Mas não tinha dito as cálias. Não. Ou seja, isto é por causa de uma decisão, lá está, olha, saiu também no público e passou mais ou menos despercebida, é por isso que nós aqui estamos, uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo que basicamente manteve o sigilo fiscal num assunto que diz respeito ao nosso querido Presidente Cavaco Silva e a uma investigação do José António Cerejo, mais uma vez ele, a propósito da famosa Casa da Coelha, que eu não sei se vocês estão recordados, mas foi muito falada nas últimas eleições presidenciais e basicamente essa casa fez saltar a tampa ao nosso Presidente da República. Foi uma casa acho adquirida por permuta. E em boa parte também foi as razões daquele seu famoso discurso inflamado. Foi por causa da Casa da Coelha que tu votaste no Zé Manuel Coelho. Do Coelho, exato, foi o Coelho por causa da Coelha, porque o Coelho estava a meter o dedo... Foi um voto estava a meter o dedo lúcido, digamos assim. Pedro, se tu não tivesse chamado a atenção, eu teria entrado. Antes disso do que votar em Cavaco Silva. É preciso ter cuidado. E eu até no início estava disposto a votar, mas depois com o caso da Coelha mudei de ideias. Porquê? Porque é um caso, ao contrário daquela imagem, que é aquela imagem muito impoluta que Cavaco Silva gosta de fazer passar, é um caso muito, muito mal contado. E José António Cerejo anda a investigá-lo porque basicamente aquilo, havia duas casas e as casas foram permutadas com um amigo de infância de Cavaco Silva que depois foi administrador do BPN. Lindas coincidências. Que é que quando se vai olhar para as duas casas percebe-se que aquilo dá a ideia que era uma daquelas trocas de cavalo por sangue por burro que anda à volta da nora. Mas milagrosamente as casas... Imagem rural. Uma imagem rural. Para Cavaco Silva compreender que nos está certamente a ouvir. E depois, misteriosamente, aquelas duas casas parece que tinham o mesmo valor e depois foi lá à CISA e percebeu que as casas não tinham nada o mesmo valor e Cavaco Silva foi obrigado a pagar mais. O que José António Cerejo queria saber, contando depressa a história, era se apesar de toda aquela avaliação da CISA tinha sido feita com base numa avaliação do projeto inicial da casa ou na casa verdadeira que depois tinha o dobro do tamanho do projeto inicial. Ora, isso é uma coisa que eu acho que é completamente relevante. O que é que o Tribunal da Primeira Instância e agora o Supremo Tribunal Administrativo vieram dar razão a Cavaco Silva na proteção de uma espécie de sigilo fiscal. E daí está calado, pá. Está calado. Primeiro, eu já fiz avaliações de casa e não sei que raio de dados estarão numa avaliação de casa que seja uma grande ofensa ao sigilo fiscal das pessoas. E depois, José António Cerejo protegeu, pediu a dizer, tirem de lá todos os dados relevantes, eu só quero saber se aquela avaliação foi feita em relação a qual casa. E se nós vivêssemos realmente numa democracia saudável, duas coisas. Uma, provavelmente o Supremo Tribunal Administrativo tinha mais amor àquilo que é a transparência no espaço público. Dois, o Presidente Cavaco Silva tinha definitivamente mais amor à transparência no espaço público e ele próprio teria vindo mostrar essa avaliação. Nada disso passou e, portanto, que me desculpem, o senhor de Belém acha que é a pessoa mais pura à face da terra, mas eu continuo a desconfiar. O que é que lhe parece esta história, Pedro Mexia? Lembram-se todos como é que Cavaco Silva reagiu quando se falou disso na campanha eleitoral. E como é que reagiu no discurso de vitória depois de ter é preciso nascer duas vezes para ser mais honesto que ele. Foi a expressão dele. Já os amigos dele? Há uma famosa fotografia terrível que corre na internet, porque realmente a pessoa não tem culpa dos seus amigos.
Não tem. Tem. Depois discutimos isso. Mas eu sou o vosso amigo, não me digam que eu não tenho culpa. Há uma foto de Cavaco Silva dos anos 90, talvez. O Pedro dizia que ninguém tem culpa dos seus amigos porque estás aqui entre nós. De Cavaco Silva no Parlamento, na bancada do Governo, com duas pessoas a dizerem-lhe coisas ao ouvido, um é Dias Loureiro e outra é Duarte Lima. Realmente é uma imagem, é uma espécie de filme de terror num só fotograma. Mas, ao mesmo tempo, Cavaco não tem a menor capacidade de lidar com isto. Por exemplo, a maneira como, quando surgiram as suspeitas sobre Dias Loureiro, que era Conselheiro de Estado, o que Cavaco disse foi o seguinte: o Presidente não pode demitir um Conselheiro de Estado, portanto não há nada a fazer. Ora, evidentemente, sendo ele um amigo de longa data e um aliado de longa data de Dias Loureiro, o que devia ter dito desde o primeiro momento é dizer: Dr. Dias Loureiro, a sua presença no Conselho de Estado não é indesejável. Não é prestigiante para o órgão, nem para mim, nem para... E, portanto, saia. E, portanto, eu não tenho razões à partida para suspeitar da honestidade de Cavaco Silva. Tenho muitas razões para suspeitar da maneira como ele reage a perguntas normais. Um cidadão querer saber o património de um político eleito é uma pergunta normal. Há alguma coisa que lhe pareça mal contada neste caso da Casa da Coelha, Ricardo? Não. Mal contado nada, está tudo bem contado. Há uma parte não contada, que é que o Tribunal não deixa contar, não é? Essa que é a de saber qual foi o valor atribuído à casa antiga de Cavaco Silva para fazer a permuta. Mas eu acho bem até certo ponto, porque, quer dizer, isto é uma história também muito estafada que aconteceu já a todos nós, não é? Um amigo de infância que depois é banqueiro de um banco meio esquisito e que nos propõe trocar a nossa casa pequena e velha por uma outra nova e maior pelo mesmo preço. Quer dizer, se vamos começar a contar todos os casos assim, nunca mais fazemos nada, não é? E o Tribunal disse, calma, é melhor de facto pormos um travão a este tipo de curiosidade. E bem, eu lembro-me daquela fase em que o Presidente Cavaco Silva, na altura não era Presidente, dizia que lia os jornais em 5 minutos. E é desta maneira que se faz, é fornecer aos jornais tão pouca informação que em 5 minutos a gente lê aquilo tudo. Não dá sequer para sabermos material suficiente para escrever notícias, como foi o caso aqui. Pronto, está explicado porque é que o João Miguel Tavares se sente amordaçado, está calado. É a altura de esclarecermos agora porque é que o Pedro Mexia se sente 49%. Isso é jet lag, Pedro Mexia? Não é jet lag. Isto é esta piada, refere-se ao facto... Em termos de jet lag só estás para aí 5%. Refere-se ao facto de eu vir diretamente de Nova Iorque. O João Miguel há bocado lembrou-me que eu cumpri no dia de hoje o sonho de António Variações, porque de manhã estive em Nova Iorque e à noite estou em Braga, portanto consegui cumprir esse sonho. Mas é o único sonho de António Variações que eu prometo cumprir. Prometo não cumprir mais nenhum. Se alguém quiser cortar o cabelo é aproveitar agora. Mas a questão dos 49%... Quer falar da RTP? Sim. E, aliás, esta semana tem muito que se lhe diga à RTP. Tem muito, e está tudo ligado. Curiosamente, está tudo ligado. Não me digas, também vai aparecer Miguel Relvas. Não, por acaso vou tentar não falar em Miguel Relvas. Como não? RTP também. É difícil. Não, mas a questão de privatizar a 49% significa duas coisas bastante relevantes. Uma é, sobretudo para quem entrou para quem é acusado de neo-ultra-hiperliberalismo e agora, na sequência deste meu neo-ultra-hiperliberalismo, privatizo a 49%. O que é, enfim, também uma saída um pouco decepcionante. Em segundo lugar, o ministro Relvas, vou ter que dizer a palavra, pronto, tinha quantos modelos? Tinha 7 modelos. Tinha 7 modelos em cima da mesa. É muito modelo para ter em cima da mesa. Sem contar com os do programa eleitoral. De reforma da RTP, ou de destino da RTP. Mas este dos 49%, parece ir ao encontro de uma suspeita terrível, que é, ao privatizar a RTP em 49%, está a desvalorizar completamente a RTP, porque, evidentemente, nenhum investidor quer ter uma participação minoritária, portanto, não decisiva, seja Angola, seja quem for, e, portanto, a desvalorização nesta primeira fase da RTP, a desvalorização do seu preço, para depois, numa segunda fase, eventualmente haver
uma privatização total é muito inquietante. Ao mesmo tempo que acontece isto, eu não sei o que é que dizer, exceto propostas, ou sei mais ou menos algumas coisas que vêm nos jornais, mas há uma das coisas que eu acho que devia estar numa proposta em cima da mesa do Ministro sobre a RTP, que é a RTP deve ter programas que os privados não querem ter. Diria eu que era uma coisa que devia estar em qualquer uma das propostas, porque é o único, digamos, conteúdo relevante. Tipo um magazine de artes. Tipo um magazine de artes, ponhamos. Uma coisa assim. Ora, nesta semana foi anunciado o fim do Câmara Clara, que era o programa que na RTP2 cumpria essa função. E eu não sou contra o serviço público, mas o serviço público não é ter uma senhora de leste loura a dizer quanto é que é o preço de uma torradeira, como no primeiro canal. Isso não é serviço público. Quer dizer, se é isso o serviço público, acabe-se com ele. Podias ter implicado com o rapaz gordinho e não, implicaste com a loira que vende a torradeira. Dizia o Rotonu, isso eu não ia por aí. Não, mas o que eu queria era dizer que fala-se muito dos brutos, por causa da história das imagens, mas um plano para a televisão que mantém programas como o Preço Certo e acaba com programas como o Câmara Claro, é um projeto de brutos. Isso sim. Parece-lhe que é desta que haverá uma solução e uma decisão do Governo, João Miguel Tavares? Sei lá. São 7 que, como o Pedro Mexia estava a dizer, planos, mais os do programa eleitoral, que afinal só lá estavam por estar, porque ninguém queria levar aquilo a sério, e portanto, mais uma vez, isto dá conta do amadorismo com que as coisas fazem em Portugal. Como tu já disseste a semana passada, o próprio Presidente da Administração já disse duas coisas diferentes na mesma semana. Exatamente. Já para não contar, António Borges também já disse várias coisas diferentes. Ora, o que eu acho extraordinário nesta solução é que conseguimos ter os piores dos dois mundos, que é continuar a pagar a RTP, porque ela continua a ser do Estado, e o Estado, com 51% lá, continua a meter a pata em cima da RTP, que é para se entreter a mandar fora do barco os Nuno Santos desta vida. Entretanto, já se fez alusão ao Nuno Santos e ao... Era mesmo para tu agarrares na deixa. O folhetim dos brutos, que teve desenvolvimentos. Viu as audições parlamentares, Ricardo Araújo Pereira, Nuno Santos e Alberto da Ponte? Eu não estava no país. Portanto, não acompanhou o folhetim dos brutos? Não, mas internacionalmente eles transmitiram e eu apreciei ver, portanto, o que aconteceu foi, o antigo diretor de informação da RTP foi ao Parlamento prestar declarações e por causa disso foi-lhe instaurado um processo com vista a despedimento. Sim. Logo, não me parece que aquelas acusações de que isto é um caso político não tenham qualquer fundamento, não é? Só porque ele, por coisas que disse no Parlamento, vai ser despedido, não me parece. Agora, em relação ainda ao 104º plano para a privatização da RTP, eu queria dizer o seguinte, este parece-me inteligente, agora a sério, porque a RTP, ao que se diz, costuma dar algum prejuízo. Ter um sócio privado minoritário é ótimo porque, lá está, o lucro é minoritário na RTP e é normalmente isso que se privatiza, é o lucro. O prejuízo continua para nós pagarmos. E, portanto, acho que este modelo é, de facto, o mais ágil e o mais inteligente. Ficámos a saber a que correspondem os 49% do Pedro Mexia. Agora vamos perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente mal entendido. Quer dar o dito por não dito em alguma questão, Ricardo? Não, quer dizer... Mas disse que se sente Vítor Gaspar. Sim, exato, e nesse caso devia dar o dito por não dito, sim. Não, é só... Mas eu explico, eu precisava só de fazer uma cronologia muito breve, que tem a ver com as condições... Não tenho de falar muito devagarinho para falar deste caso. Eu sei que temos o tempo contado e vou ser breve. Vou fazer uma cronologia breve do que se passou a propósito deste mal-entendido, que é a propósito das condições que foram concedidas à Grécia, novas condições. Isto é pilim também, são 1.500 milhões de euros, não é? Exato, exatamente. A palavra que falta no discurso político. Pilim. O que aconteceu foi... E não só no discurso político, falta também nas contas públicas. O que aconteceu foi, por esta ordem, Vítor Gaspar e Pedro Passos Coelho disseram: queremos as condições da Grécia. O Sr. Juncker disse: está bem. O Ministro das Finanças alemão e Vice-Rei de Portugal disse: desculpem, mas nem pensar. O Sr. Juncker disse: percebi mal. E Gaspar disse: eu e o Sr. Primeiro-Ministro não dissemos aquilo que dissemos. Portanto, isto é um resumozinho muito breve. Portanto, foi isto, o que aconteceu foi isto. Para já, há aqui várias coisas interessantes. Primeira é o facto deste governo ser multi-opiniões. Portanto, é omniodoxo.
O porta-voz do CDS, que faz parte do governo, disse: não, temos que ter as condições da Grécia, que é também a posição do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças às segundas, e depois o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças disseram o contrário. Portanto, é impossível discordar do Governo. Não é possível. Todas as opiniões eles têm. Portanto, não é possível dizer: eu não concordo. Não concorda, sim senhor. Ou é com a da segunda de manhã, ou com a segunda à tarde, mas com uma tu concordas. E depois, o que acontece é: porque é que isto é assim? Porque é que para os gregos é de uma maneira e para nós é para outra. E é porquê? Porque os gregos já não deitam sumo, não é? Eles já apertaram tudo, já não deitam nada. Nós ainda, experimente mais um bocadinho, ainda deitamos uma boa limonada. É uma sangria, vá, não é? Mas ainda, eles percebem que ainda dá para esguichar qualquer coisa daqui. Quem é que meteu os pés pelas mãos? A palavra que aparece para os gregos já estão no caroço e, portanto, não há hipótese. Já não esguicham. Não. E nós não temos caroço. Já não Havemos de ter, portanto, vamos apertar mais um pouco até chegar lá. Quem é que meteu os pés pelas mãos nesta história e nesta cronologia que o Ricardo descreveu aqui de forma eficaz? Não, exato, ao contrário do que é habitual, foi de facto descrita de forma eficaz. Eu queria parabenizar Ricardo Araújo Pereira. Retira o que disseste. Não concordes comigo, se faz favor. Mas é verdade. Vieram o caminho todo a discordar. Aliás, perderam viemos, a intensidade. Já gastámos tudo na A1. Mas é assim, ele foi generoso, porque a acrescentar a isto, ao entusiasmo com Pedro Passos Coelho transformou este imbróglio a dizer: não, dizerem que nós não somos como a Grécia é um espantoso elogio para Portugal. Ora, isto lembra... Deixa-me só fazer uma breve comparação. Mas atenção, isso é excelente, e é um elogio para Portugal, e o facto de não termos as mesmas condições que a Grécia, mas termos esse elogio é excelente para os portugueses que chegam a casa e os miúdos dizem: o que é o jantar? É um elogio do senhor da Alemanha. Com batatas. Mas eu ia dizer que aquele entusiasmo do Pedro Passos Coelho é que é completamente absurdo, não é? Porque a Grécia estar a fazer birra e depois alguém chegar e dizer: olha, toma lá, e a seguir vê outra pessoa. Imagina, vamos buscar outra vez os meus queridos filhos, que ainda não falei deles aqui hoje, a não ser há 5 minutos. Ora, até que enfim. Quer dizer, o Gui é o mais pequenino. Ele vir dizer... fazer uma birra a dizer: quer chocolate? Faz conta que é a Grécia. Eu quero chocolate, eu quero chocolate, eu quero chocolate. E a gente diz: não, Gui. E às tanto chateia que a gente toma lá o chocolate. E a seguir vem o Tomás, que imaginamos que é Portugal. E diz também: eu quero o mesmo chocolate que o Gui. E é verdade que eu, como pai, faz conta que sou Alemanha, lhe posso dizer: não, Gui, não, tu já és mais velho. Tu não és o Gui. Tomás, tu não és o Gui. Não podes comer o chocolate. E é verdade que o Tomás costuma aceitar. Há pessoas que neste momento sintonizaram a TSF e não estão a perceber esta rubrica. É verdade que o Tomás pode aceitar não comer o chocolate. O que ele não faz, geralmente, é ir dar uma conferência de imprensa a vangloriar-se disso. Foi o que Pedro Passos Coelho fez. Essa é que é a parte extraordinária. Ele veio dizer: não, meu papá é o papá melhor do mundo porque ele não me deu chocolate. Isso é que não faz sentido, de facto, é excesso de entusiasmo. Tu pensas logo: tu não és um fiéis, tu és uma banana, meu. E não é Passos Coelho, seria o meu filho. Percebem? Isso é que fica muito mal. Portugal e a Irlanda deviam ter as condições atribuídas à Grécia, reduzindo a fatura nos tais 1.500 milhões de euros, ou isso era dar o tal sinal de que estávamos, afinal, na situação grega e deixar-nos expostos aos mercados, célebres mercados? Vi uma vez um debate engraçado com um historiador inglês, Neil Ferguson, sobre a viabilidade da União Europeia. E ele, para mostrar, segundo a tese que ele tinha, a inviabilidade da União Europeia... Ele é um eurocético. Começou o discurso dizendo: boa noite em todas as línguas europeias. Foi a primeira intervenção dele, querendo ele dizer que com uma tal diversidade não é possível fazer uma união. Ora, várias pessoas têm dito, e acho eu que bem, que não há soluções para a crise europeia que não sejam soluções europeias. Ora, a Europa que nós temos são os espanhóis a dizer que não são gregos, os gregos a dizer que não são italianos, toda a gente a dizer: por favor, não me confundam com este meu parceiro em igualdade de circunstâncias e este Estado soberano que eu tanto estimo e que me sento à mesa. Ora, isto não é possível. Agora, o que é estranho é que nós possamos ter orgulho
digamos assim, para usar uma palavra que não faz muito sentido, mas que nos possamos sentir confortados, embora não sejamos com isso, que não sermos iguais à Grécia, mas que a Grécia tenha um tratamento aparentemente favorável e nós não queiramos aproveitar isso, que a Christine Lagarde faça declarações sobre os custos da austeridade e que o Ministro das Finanças ponha os dedos nos ouvidos e diga que não ouviu nada, isso é que é muito estranho. Isso é que se parece... Há uma coisa que eu não sou muito adepto da ideia do discurso anti-alemão, etc., em geral. Mas, quer dizer, eu queria que os políticos portugueses zelassem pelos interesses portugueses, apesar de tudo, enquanto os países são... E, portanto, ser mais papista que o Papa, como este ministro, talvez por vir da União Europeia e por ter tido cargos importantes na Europa, para mim faz muito... É o que mais me faz confusão, é querer ser ainda mais ortodoxo que os ortodoxos. O Ricardo Araújo Pereira, entretanto, ainda queria também voltar à história, brevemente, à história das propinas no secundário, e é muito apropriado, porque estamos numa escola secundária... Não há nada sobre isso. Não há novidade, foi outro mal-entendido. Foi outro mal-entendido. Portanto, Pedro Pascoal disse textualmente isto: nós temos uma Constituição que trata o esforço do lado da educação de uma forma diferente do esforço do lado da saúde. Na área da educação temos alguma margem de liberdade para poder ter um sistema de financiamento mais repartido entre os cidadãos e o Estado. E depois, na terça-feira, ele já não queria repartir entre os cidadãos e o Estado. Disse que não queria dizer... Exato. O que ele disse, não queria dizer o que ele realmente disse. Bom, estamos na Capital Europeia da Juventude, Braga 2012, um evento em simultâneo com a Capital Europeia da Cultura. Valoriza mais a cultura ou a juventude, Pedro Mexia? Vê lá o que vais dizer. É uma pergunta íntima. Eles são muito mais do que nós. Em termos de substância... Eles são uns 200, atenção. Eu talvez chegue para 50, mas tu e o João Miguel não dão cabo do resto. Continua. Em termos, quer dizer, é um confronto entre, por um lado, a substância, aprecio a substância da cultura, mas para o Chavascal é melhor a juventude. Esta atividade toda terá alguma coisa a ver com a célebre rivalidade de Minhota, João Miguel Tavares? Porquê é que me deixas as perguntas difíceis para mim? Braga e Guimarães ao mesmo tempo, capitais europeias? Por mim, eu tenho um princípio, que é, eu torço sempre pelos que estão vestidos de vermelho. Portanto... É um bom princípio. É um bom princípio. Mas eu... Atenção que isto aqui faz o trabalho de casa. A entrada sobre Capital Europeia da Juventude da Wikipédia diz que é um programa multifacetado que se constitua como uma herança para o futuro. Eu gosto sobretudo das heranças para o futuro, portanto é a única mensagem que eu deixo. Não, é só por isso. Existe muito por Portugal fora estes tipos de atividades que duram alguns meses e depois morrem ali e nada acontece. Portanto, os desafios deste género de iniciativas são sempre os mesmos. É que alguma coisa realmente mude na cidade e que não seja apenas um fogo de artifício em que acaba a festa e vamos todos para casa. Os foguetes do Governo Sombra. Os foguetes do Governo Sombra. Portanto, mas isso quem pode responder são as pessoas de Braga e saber se realmente a Capital Europeia da Juventude deixa uma marca impressiva na cidade. Que acho que é isso que se espera dela. Em Guimarães, tens a noção disso. Mas atenção, o raciocínio continua a ser verdade para os dois lados. E o Ricardo Araújo Pereira sente-se mais atraído pela juventude ou pela cultura? Lá está, depende do objetivo. Como o Pedro disse, e bem, há coisas que não são tão compensadoras com um livro como com a juventude. Na minha idade, que já não sou jovem, eu vou desfrutando de juventude e de cultura, sempre, como se diz na informática, na ótica do utilizador. Bem, está na altura dos decretos. O Pedro Mexia, acabado de chegar do outro lado do mar, decreta 2 anciãos. É para contrastar com a Capital Europeia da Juventude? Não, são 2... Eu não sou muito de prendas de Natal, mas acho que como toda a gente agora começa a falar, a partir de Abril começa-se a falar do Natal, queria deixar aqui 2 sugestões, porque agora de repente apareceram nas televisões a figura do senador, basicamente, que são políticos mais velhos que quando cujas responsabilidades na atual situação já são demasiado antigas para a gente se lembrar, não é? É essa a definição. É exatamente isso. E que agora opinam sobre coisas que não fizeram. Exato. Mas eu queria recomendar 2 senadores que não são nem Manuela Ferreira Leite, nem
António Barreto, nem Jorge Sampaio, mas que são Leonard Cohen e Bob Dylan. Bandidos também. Temos a sorte de termos estes dois septuagenários ainda em atividade e que lançaram este ano cada um álbum. O Bob Dylan chama-se Tempest, o do Leonard Cohen tem um belíssimo título, chama-se Old Ideas, e é um privilégio, se calhar não dura muito mais tempo, porque toda a gente é Manuel de Oliveira, ter estes dois artistas em atividade, e um ano em que há discos do Bob Dylan e discos do Leonard Cohen é um ano de senadores. O ano de 2012. Quanto ao João Miguel Tavares, decreta que Otelo já só precisa de 799 efetivos para levar a cabo um golpe de Estado. Exato. Ele aqui há tempos tinha falado em 800, não era? Tinha, mas entretanto Mário Soares chegou-se à frente. Isto é só para falar em senadores. Ou seja, Mário Soares escreveu mais um dos seus maravilhosos artigos de 12 páginas, embora ocupem só uma, no Diário de Notícias, e lá pelo meio havia esta extraordinária declaração que eu passo a citar. Tenha, pois, cuidado. Ele estava a falar para Pedro Passos Coelho. Não era lá pelo meio, era mesmo no fim, acho eu. Não, era no meio. Mas ele dizia para Pedro Passos Coelho, mas pode ser no fim, mas era no meio. Mas acabava assim, era tenha cuidado. Não, era no final do ponto 3. Atenção, era no final do ponto 3, mas havia o ponto 4, ou era no final do ponto 2, mas havia o 3 e o 4. Mas ele dizia, mas pronto, é o rigor. Se calhar é no final do ponto, mas em termos de texto na globalidade é a meio, não é? Mas o que dizia mais Soares era o seguinte, eu vou citar: tenha, pois, cuidado com o que lhe possa acontecer, a falar de Pedro Passos Coelho. Com o povo desesperado e em grande parte na miséria, corre imensos riscos. Ou seja, esta polissemia que dá a ideia, não sei o que é que lhe possa acontecer, vá um tiro, ou explodir um avião, ou vá pancada na Marinha Grande. Pacheco Pereira já apareceu com uma Kalashnikov na televisão. Se calhar, afinal, o hotel só já precisa de... Pois é. E se calhar, depois de Mário Soares e da AK-47, Pacheco Pereira, afinal, o Hotel Serra de Carvalho só já precisa dos seus 798 homens para fazer o golpe de Estado. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta diamantes de sangue. Sim, Carlos, eu vou ser muito breve, porque a TSF vai transmitir agora um jogo e pela importância de que o jogo se reveste e o interesse público que desperta, eu não quero prejudicar a transmissão. Portanto, é isso. O meu decreto é o livro Diamantes de Sangue, de Rafael Marques, aquele jornalista angolano que tem um escroto de aço inox, e chama-se Diamantes de Sangue, é editado pela Tinta da China. Os generais, o livro denuncia vários crimes da sociedade angolana, corrupção e outros crimes. Alguns dos generais angolanos processaram Rafael Marques, que eu não conheço, e a editora do livro, Bárbara Bilhosa, que eu conheço vagamente, e é a minha amiga, mas não passarão, porque os generais angolanos talvez não saibam, mas em Portugal nem quem é culpado vai preso, quanto mais gente que é inocente. Está concluída mais uma reunião da semana, desta vez com o bom povo de Braga, no auditório da Escola Secundária Sá de Miranda. Amanhã à noite repetimos isto, mas mais coisa menos coisa, com algumas variantes, na televisão, na TVI 24. Para a semana estamos de novo no Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Braga.